Então, meus irmãos, quero convidar todos para abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Vamos fazer a leitura da última sessão, que se encontra nos versículos 43 a 48. Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos nesse momento, ó Pai, a tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito para os nossos corações, para as nossas mentes, para que possamos compreender a riqueza do teu Evangelho, a gloriosa exposição da tua palavra, ó Deus, para que possamos compreender, crer e praticá-la verdadeiramente em nossas vidas. Ó Pai, nos ajuda, move teu Santo Espírito no coração dos teus filhos, chama os teus eleitos, converte-os, para que teu nome seja glorificado em cada coisa nessa terra. Em nome de Jesus, humildemente nós te pedimos e te oramos. Amém. Meus queridos, finalmente nós chegamos na última sessão do capítulo 5 de Mateus. Depois de longos meses, é um capítulo longo, denso. E aqui está a sexta e última ilustração que o Senhor Jesus faz acerca da lei de Deus no Sermão da Montanha. Ainda tem mais coisas no Sermão da Montanha, que, se o Senhor permitir, veremos nas próximas semanas. Mas aqui chega ao fim as ilustrações que o nosso mestre está fazendo acerca da lei de Deus. Como entender a lei de Deus? Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, após apresentar o caráter cristão, quem é o crente? Ele apresenta o caráter do cristão autêntico nas bem-aventuranças, no começo do capítulo. Ele apresenta o caráter daquele que foi moldado pelo Espírito de Deus. Ele, depois de fazer essa apresentação nas bem-aventuranças, depois de mostrar como o crente pode ser útil, deve ser útil sendo sal e luz do mundo, ele agora passa a explicar as verdades da lei de Deus para uma multidão que estava sentada ao pé do monte. Ele começa a explicar verdades extremamente impactantes acerca da lei de Deus. O que é que Deus requer do verdadeiro adorador? O que é que Deus requer de um cristão verdadeiro? Essa mensagem tem por título Como Amar o Inimigo, pois esse é o tema agora da última sessão desse capítulo. Bem, o Senhor Jesus apresentou o caráter do crente, disse que o cristão ele deve ser sal e luz nessa terra. Imediatamente após, ele fez uma declaração muito forte e impactante. No versículo 20, no capítulo 5 de Mateus, desse capítulo, Jesus diz para aquela multidão: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Essa declaração não é uma coisa simples, pequena, mas é uma declaração forte e impactante do nosso mestre. Afinal, quem eram os escribas e fariseus? Eles eram os homens que eram considerados os maiores intérpretes da lei. Aqueles que tinham conhecimento das sagradas escrituras.
E mais, eles eram tidos como os exemplos da nação de Israel. O padrão a ser seguido de vida diante daquele povo. Agora imagine, Jesus está diante de uma multidão de judeus. Está dizendo, sabe aquele padrão que vocês seguem? Se a justiça de vocês não excederem muito, não passarem muito a justiça deles, vocês nunca verão o reino dos céus. Vocês não entrarão no reino dos céus. Essa certamente foi uma mensagem extremamente impactante. E a partir daí o Senhor começa a fazer ilustrações da sua lei. Fazer ilustrações explicando qual o real entendimento da lei. É a partir desse momento que o Senhor Jesus começa a apresentar o que nós chamamos de o espírito da lei, o princípio da lei. Jesus não está dando novas regras, ele não está dando uma lista nova de leis, de isso pode, isso não pode, aquilo não pode. Não é isso que Cristo está fazendo. Ele não está dando um endurecimento na lei, um enrijecimento. Ele não está dizendo a lei agora vai ficar mais firme, como muitos pensam. Não. Está dizendo, esse é o real sentido da lei. A lei sempre quis dizer isso e vocês nunca entenderam. E mais, vocês não só não entenderam, como os escribas e fariseus torceram essa verdade. Manipularam essa verdade. E aí o Senhor Jesus passa a fazer as suas ilustrações que começam no versículo 21. E ele faz as 6 ilustrações todas sob a mesma fórmula, o mesmo padrão. Primeiro ele apresenta qual eram os ensinamentos dos antigos, o que era que eles ensinavam, como eles ensinavam, os intérpretes da lei. Ele não está apresentando qual era a lei, mas como os antigos ensinavam, como os escribas diziam que era a interpretação da lei. E depois ele apresenta a verdadeira interpretação dele. Ele diz, eu ensino desse jeito. Afinal, ele mesmo é o legislador. A lei procede dele. Se você observar comigo, no versículo 21, está escrito, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Já no 22 ele diz, eu porém lhes digo. Esse mesmo padrão ele repete no versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? No 28, eu porém lhes digo. No 31, também foi dito. No 32, eu porém lhes digo. E ele continua fazendo isso nas 6 ilustrações. Ele apresenta o erro doutrinário, os ensinos heréticos e errados dos fariseus. E depois ele apresenta o verdadeiro sentido da lei. É assim que o Senhor Jesus nos ensinou princípios importantíssimos da lei de Deus. E ele ensinava esses princípios ao passo que desmascarava a hipocrisia e os erros e as heresias, as blasfêmias dos escribas e dos fariseus. Porque eles queriam retorcer a lei de Deus, eles queriam manipular a lei de Deus ao seu bel prazer, para agradar os seus próprios corações cheios de vaidade. Eles amavam ser adorados pela população. Andar com as vestes esvoaçantes e todos os homens olhavam para eles e diziam, olha ali, tem um verdadeiro servo de Deus. Eles amavam esse status. Mas na verdade, o Senhor nos ensina que eles eram como túmulos ambulantes, sepulcros caiados, por fora até bonito. Um grande mausoléu bonito, arrumado, por dentro estava morto. E meus irmãos, quando nós paramos para refletir acerca dessa verdade, podemos claramente enxergar que existem fariseus modernos, que existem muitos ímpios se passando por fiéis servos de Deus, fiéis pregadores do Evangelho, e eles continuam fazendo a mesma coisa, retorcendo a lei de Deus, inventando regras e mais regras, ou manipulando, corrompendo, com o intuito de desviar o povo do verdadeiro caminho, do caminho para a glória de Deus, o caminho para a eternidade. Todos os dias nós temos ouvido falar de acréscimos de leis e mais leis criadas pelos homens nas igrejas. Qual o intuito? Alguns querem encher os bolsos de dinheiro, enricar. Temos visto quantos pastores não têm vivido vidas extremamente luxuosas mundo afora. Outros, por sua vez, querem o poder de ter as pessoas em suas mãos e dizer, esse vai andar do jeito que eu disser que é para andar. Poder maligno. Isso não é uma coisa recente, mas infelizmente acontece
desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses ventos errantes de doutrinas, esses acréscimos feitos dia após dia, sopram em todos os lados para tentar confundir, se possível, os eleitos de Deus. Nós aprendemos já como era a interpretação que aqueles homens faziam da lei. Eles analisavam apenas a letra, o que está escrito, o aspecto exterior. Eles não tentavam entender a fundo qual era o caráter por trás da lei, por que aquela lei existia. Eles analisavam apenas a lei de forma superficial. Por exemplo, enquanto um homem não tivesse tomado a mulher de outro e cometido um adultério fisicamente, enquanto um homem ou uma mulher não tivesse literalmente, fisicamente assassinado a outro, para eles aqueles homens eram santos. Seu coração podia estar tomado de imoralidade sexual, suas mentes podiam estar pervertidas, o coração cheio de ódio e de desejos malignos, mas se isso não tivesse sido consumado publicamente, para eles não tinha problema algum, porque eles não entendiam o verdadeiro caráter da lei. A lei é muito mais do que o homem pode ver. O nosso mestre nos ensina que Deus vê muito além do exterior. Ele vê os nossos corações, ele vê os nossos interesses, as nossas inclinações, de uma forma tão clara quanto o sol do meio-dia, que de longe irradia e ilumina todas as coisas. Nada pode se esconder de Deus, nem o mais oculto pensamento. E assim nós aprendemos que a lei possui um princípio moral e espiritual muito superior ao que nós podemos imaginar. Porque a lei procede do próprio Deus que é o Deus absoluto, do próprio Deus que não pode contemplar o mal, porque ele é santíssimo, porque ele é perfeitamente puro. A lei procede dele. À medida que o Senhor nos apresenta o real sentido da sua lei, nós podemos observar o quão absolutamente nós somos necessitados de sua misericórdia. Quanto mais o Senhor expressa nesse sermão o verdadeiro sentido da lei de Deus, como Deus enxerga o nosso interior, como Ele enxerga as nossas vontades mais ocultas, que nenhum dos homens aqui conhecem, mas que eu no meu coração sei, e sei que Deus sabe. E quando nós percebemos o quão profundo é essa verdade, nós só podemos chegar à conclusão que, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não consigo cumprir a tua lei, eu não mereço nada. E ao passo que essa verdade invade os nossos corações, porque o caráter de um crente foi transformado para enxergar isso, como aprendemos nas bem-aventuranças. Que bem-aventurado, feliz é o pobre em espírito, mas também feliz é aquele que chora por causa dos seus pecados, porque só reconhece tal pecado aquele que foi transformado por Deus. Ao passo que reconhecemos a grandiosidade da lei de Deus, a nossa incapacidade de cumpri-la, enxergamos também a infinita bondade desse Deus, que sendo santo, puro, tendo feito todas as coisas boas, e nós, dia após dia, afrontando Ele com as nossas atitudes, ainda assim, Ele nos ama de forma infinita. Ainda assim, Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos limpar de tanta sujeira, de tanta abominação do pecado. Mas, estudando a lei de Deus, que podemos enxergar o quão bondoso, o quão amável, o quão misericordioso Ele é, porque sabemos que não merecemos nada, e ainda assim Ele nos dá tudo, tudo de graça. Ao passo que também podemos enxergar quão terríveis são os homens que deturpam a lei de Deus. Quão terríveis são os homens que retorcem a lei de Deus para inventar os seus males pela terra. Agora estamos diante da sua última ilustração da lei no Sermão da Montanha. O Senhor expõe a miséria
agora é a corrupção extrema daqueles escribas e fariseus que deliberadamente, que por vontade própria, tentavam corromper a lei de Deus com sua interpretação terrível, pecaminosa. Observe comigo, meu irmão. Não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta. No versículo 43, que está escrito: o Senhor Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, significa que esse era o ensino dos escribas e fariseus. Eles ensinavam o seguinte: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aqui temos o nosso primeiro ponto. Em primeiro lugar, meus irmãos, está claramente representado aqui o falso ensino dos escribas e fariseus. O Senhor Jesus traz à tona mais um desses vil ensinos dos fariseus. Não podemos, de modo algum, ao ler essas palavras de como os fariseus entendiam a lei de Deus, deixar de lembrar de quando o Senhor profere a parábola do bom samaritano. Principalmente, o motivo pelo qual o Senhor profere a parábola do bom samaritano. Eu quero convidar você a abrir o livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos fazer um paralelo entre as duas citações de Cristo. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Está escrito assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, meus irmãos, está muito claro que o objetivo daquele fariseu não era saber como ser salvo. O objetivo dele não era saber como herdar a vida eterna. Às vezes a gente lê e pega aquela parte mais impactante do texto e acha que é isso. Mas não é isso que está escrito. O objetivo principal dele era pôr Jesus à prova. Olha, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que ele queria era ver se Jesus ia ser contrário à lei mosaica. Ia falar alguma coisa que afrontasse a lei de Deus. E aí ele ia ter uma desculpa. Olha, esse homem é contrário à lei de Deus. Ia acusar Jesus nos tribunais. Ia pedir a morte de Cristo. Mas o Senhor, sabiamente, responde aquele homem com uma pergunta. Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Não só isso, mas como você a entende? O que está escrito e como você a entende? Então, aquele fariseu achou que Jesus ia fugir da lei. Agora ele mesmo está levando a lei para o fariseu. O que está na lei e o que é que você entende dela? Versículo 27. A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A resposta do fariseu foi verdadeira, foi linda, foi correta. Ele expressou aqui o resumo da lei de Deus. O resumo é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi isso que ele falou. Está correto. Então, Jesus lhe disse, versículo 28, você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. A resposta de Jesus, meus irmãos, foi extremamente inusitada para aquele homem. Ele não esperava que Jesus ia aplicar a própria lei. E talvez alguém desavisado, lendo esse texto, possa pensar que Jesus está dizendo que
é possível alcançar a salvação pela prática da lei. Alguém pode ler e pensar, não, então Jesus está dizendo que é possível, né? Faça isso e viva. Mas, na verdade, aqueles homens como esse que indagava de Cristo, eles se gloriavam na lei. Como se apenas o simples fato de conhecer o que está escrito na lei garantisse uma salvação para eles. Por isso, a resposta é inusitada de Cristo. Porque não é só a questão de você conhecer o que está escrito. Cristo diz, faça isso e você viverá. Mas a pergunta é, quem é capaz de viver nesse padrão de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e amar ao próximo como você ama a você mesmo? Quem é capaz de fazer isso por méritos próprios? A resposta é simples. Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Ao tentar pôr Jesus à prova, aquele homem foi acusado em seu coração pelos seus próprios pecados. Isso fica claro no versículo seguinte, quando ele tenta se justificar. Ele vai indagar de Cristo, ele diz, versículo 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? A pergunta dele agora, quem é o meu próximo? Então, peraí. A gente tem que definir bem quem é isso aqui para que eu possa merecer ou não a salvação, né? E essa pergunta é extremamente interessante. Porque ela revelava claramente a dificuldade daquele homem. Na verdade, não somente dele, mas de todos nós. Amar ao próximo não é uma coisa fácil. E, obviamente, Jesus também não está falando de sentimento. A lei não fala de sentimento. Do amor no sentido popular que as pessoas usam como sentimento. Mas é uma prática. Também é muito interessante observarmos que aquele homem, ele supostamente não viu dificuldade em amar a Deus. Ele não cita nada sobre a parte do resumo da lei ao amar a Deus sobre todas as coisas. A dificuldade dele está em quem é o meu próximo. Sua dificuldade estava ao olhar os seus semelhantes, as pessoas defeituosas como ele, pensar, como é que eu faço isso? Quem é o meu próximo? É a pergunta que aquele homem faz para tentar justificar as suas ações. E observe que toda essa cena, ela só acontece, ela só inicia porque aquele homem tinha uma falta gigantesca de amor. Aquela cena só inicia porque aquele homem queria pôr Jesus à prova. Ele não tinha amor nenhum por Cristo. Ele queria condenar o Senhor Jesus. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo daquele homem? Ele tentava se justificar, mesmo agindo de forma totalmente ímpia contra o mestre. Isso reflete que até o seu entendimento de amar a Deus sobre todas as coisas era falho. Pois o próprio Deus, que diz que deve ser amado acima de todas as coisas, é o mesmo que diz ame o seu homem próximo como a si mesmo. Se você rejeita um pedaço da lei, você rejeita toda a lei, porque toda ela é santa e procede do Deus santo, do legislador santo. E afinal de contas, quem é o nosso próximo? Sermão da Montanha, Jesus está denunciando justamente essa crença maligna dos fariseus, que claramente eles distorciam sem o menor pudor as palavras de Deus. O ensino deles era o seguinte, o que está escrito no versículo 43 do texto de Mateus, do nosso texto mesmo da manhã é, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse era o ensino que eles compartilhavam com a nação judaica. Mas não é isso que está escrito na lei de Deus. Nunca esteve escrito. Em nenhum momento está escrito que devemos odiar alguém. Pelo contrário, Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa ordem é clara de Deus. Extremamente claro nas ilustrações da lei, como os judeus haviam desprezado o ensino dessa passagem.
Eles haviam riscado esse texto de Levítico. Pois o Senhor fez 3 das 6 ilustrações, a gente está na 6ª hoje, já estudamos todas as outras anteriores, e 3 delas giram em torno da verdade desse versículo. Ele ensinou acerca da ira, a partir do versículo 21. Ele ensinou acerca da vingança, a partir do versículo 38. E ele ensina acerca do amor aos inimigos, a partir do versículo 43, que é o texto dessa manhã. E é justamente isso que o texto de Levítico diz. Não procure vingança, nem guarde ira. Pelo contrário, ame o seu próximo. Eles haviam esquecido disso. A ponto de Jesus pôr grande importância nesses tópicos. Eles tinham deturpado qual era o conceito de ira. Eles tinham deturpado o conceito de vingança. Eles queriam ter o direito de se vingar. E eles não amavam os seus ofensores. Viram uma bola de neve de malignidade humana. Quão distantes esses homens, infelizmente também muitos de nós, estamos da vontade perfeita do nosso Deus. Deus jamais nos ensinou a odiar os nossos inimigos, a praticar vingança contra eles, muito menos matá-los. Nós somos ensinados a amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Claramente o ensino que aqueles homens faziam acerca da lei de Deus estava errado, era deturpado, era maligno. Bem, mas então qual é o verdadeiro entendimento da lei de Deus? Esse é o segundo ponto da mensagem dessa manhã. Em segundo lugar, temos aqui o verdadeiro ensino da lei. Versículo 44, o Senhor Jesus diz: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Meus irmãos, não sei se vocês repararam, mas isso aqui é coisa fácil de fazer. Isso aqui é uma coisa que vai contra a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa vontade interior. O que a gente quer, de fato, é aplicar o ensino dos fariseus. Aqueles que pisam os nossos calos, que nos apertam, que nos maltratam de alguma forma. O que nós queremos é vingança, ira e ódio contra eles. Mas o ensino do verdadeiro evangelho, o ensino da lei de Deus, o ensino do nosso mestre, continua tendo o mesmo tom. Isso é mais uma forma de o Senhor olhar para nós e dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês ouviram o que foi dito? Os fariseus ensinavam que devíamos amar o próximo e odiar o inimigo. Mas não é isso que a lei expressa. A lei não ensina a odiar, a lei ensina a amar. Jesus agora assume mais uma vez a sua postura de autoridade real, como verdadeiro rei que é. E se ele é rei, ele é também o legislador. Ele ensina para nós o sentido correto do seu mandamento. Como está escrito em Mateus 22:39. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ponto final. Não existe uma parte falando para odiar dos inimigos. Existe uma parte única que diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu quero convidar você agora a voltar para o texto de Lucas, no capítulo 10, para a continuação daquilo que o fariseu quis indagar de Cristo. Voltando para Lucas 10, temos agora o fariseu que foi acusado pelo seu pecado, porque questionou a Cristo sobre quem é o seu próximo. Quem é o meu próximo? O Senhor agora profere uma parábola. É uma história criada para trazer a perspectiva de uma realidade espiritual, de uma realidade muito maior. Jesus prosseguiu dizendo, a partir do versículo 30, irmãos. Lucas 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Veja, o fato de o Senhor não dizer quem era esse homem sugere, e o fato dele descer de Jerusalém, que era um judeu. Um homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Esse era um caminho possível. Existia de fato esse caminho que descia de Jerusalém para Jericó, que passava pelas terras de Samaria. Foi o mesmo percurso que Jesus fez ao encontrar a mulher samaritana e conversar com ela. Bem, você consegue imaginar a cena? Esse homem estava descendo, ladrões passaram, açoitaram ele, deram uma surra, deixaram ele semi-morto e levaram tudo que ele tinha. Ele foi uma vítima de um crime terrível, de um crime cruel. Agora, olha como o Senhor começa a construir de forma muito bela essa parábola. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Então Jesus agora seleciona duas figuras importantes para a cultura judaica. Duas figuras de homens que tinham um chamado especial para servir a Deus. Os sacerdotes, que faziam sacrifícios constantemente, diariamente no templo, e os levitas, alguém da tribo de Levi, que também tinha sido chamado para assistir no templo. Talvez nós podemos até conjecturar mais, né? Aquele sacerdote passou, viu o homem, é dito que ele passou de largo, ele foi para o outro lado da rua. Vou ficar passando em perto desse homem todo arrebentado, cheio de sangue. Vai que esse sangue toca em mim e eu fico impuro para entrar no templo. Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho sacrifícios para realizar, tenho muita coisa para fazer. De igual modo, o levita, quando passa, pensa a mesma coisa. Eu não posso me contaminar com o sangue de ninguém. Eu tenho que entrar no templo, fazer as limpezas, cantar os salmos publicamente. Vou passar de largo. Deixa aquele homem lá. Não sei se ele está ali porque ele merece. Foi o que ele fez. Certamente ele deve merecer estar naquela situação. Bem, Jesus usa a figura desses dois homens religiosos. Homens que eram exemplos para a nação judaica de santidade. Homens que talvez aqueles escribas e fariseus pertencessem a alguma dessas possibilidades de ser um sacerdote ou um levita. Agora, o Senhor vai dar o fechamento da sua parábola. Ele diz assim, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Observe a atitude, é diferente, é oposta. Enquanto uns passaram de largo, esse teve compaixão dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, ou seja, ele começou a fazer os primeiros socorros. Fez curativo nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. A gente lê, às vezes, meus irmãos, e a gente não entende o impacto dessas palavras. Mas o Senhor Jesus cria uma mensagem extremamente chocante para aquele judeu. Porque ele usa a figura de um samaritano bondoso. E para o judeu, o samaritano era um endemoniado. A pior pessoa que podia existir. A gente não pode esquecer dessa grande rivalidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Eles eram considerados um povo mestiço, que tinha abandonado a crença a Deus, que tinham seguido outros deuses, que tinham deturpado o culto, que não sacrificavam em Jerusalém, decidiram sacrificar em Samaria, no Monte Gerizim. Que tinham se misturado com outras nações e assumido a cultura delas. Essa coisa terrível, essa divisão terrível tinha sido proporcionada séculos antes, quando Roboão, filho de Salomão, com sua falta de sabedoria, dividiu o reino de Israel. Eles se tornaram inimigos reais, de modo que, para um judeu, ser chamado samaritano era uma grande afronta.
Em João, capítulo 8, versículo 48, eles quando querem ofender Jesus, ele diz, você tem demônio e é samaritano. Eram quase que semelhantes. Bem, Jesus usa logo essa figura de um samaritano bondoso, que estava fazendo agora aquilo que os sacerdotes e os levitas não fizeram. Que aqueles que se diziam servos de Deus não fizeram. O samaritano bondoso que se compadece e de forma totalmente amorosa e desprendida ajuda aquele homem que tinha sido vítima de uma grande crueldade. Ele viu, compadeceu-se daquele homem, deu os primeiros socorros, tratou, botou no seu animal, levou para uma hospedaria. Com liberalidade, ele agiu com misericórdia. Misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. Foi isso que aquele homem fez, ele lançou o seu coração na miséria daquele pobre coitado. Mas não foi só isso. Ele chegou para o hospedeiro, pagou e disse, olha, cuide dele e se ainda alguma coisa faltar eu vou restituir. E ali ele dedicou alguns bons dias de trabalho em forma de dinheiro e deu ali para aquele homem. Depois de apresentar essa cena toda, a covardia daqueles que se diziam servos de Deus, a bondade daquele que era um excluído, o Senhor Jesus Cristo agora faz uma pergunta. A gente sabe que isso é uma parábola. Essa cena não aconteceu na prática. Mas o Senhor Jesus estava querendo apresentar uma verdade superior para aqueles homens. Versículo 36. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? A pergunta de Jesus, meus irmãos, ela não poderia ser mais certeira. Ele não perguntou quem foi o misericordioso, quem foi o amoroso, quem foi o homem do bem. Vocês lembram qual tinha sido a pergunta do fariseu? Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta de Jesus para aquele fariseu. Quem para você parece que foi o próximo daquele homem? Não foi. Quem para você parece que amou aquele homem? Não foi isso. Quem para você foi o próximo daquele homem? Qual foi o próximo daquele pobre coitado? O Senhor Jesus tem uma didática divina, especial, que nos ensina, até com as suas perguntas mais simples, as grandiosidades do seu reino. É evidente que o próximo que está escrito na lei não se refere apenas àqueles que compartilham o sangue nosso, que têm uma amizade, uma proximidade especial, mas são todos aqueles que nós temos condição de agir com real misericórdia, merecendo eles ou não. Todo aquele que nós podemos agir com misericórdia, que podemos lançar os nossos corações em suas misérias, esses são os nossos próximos. No versículo 37 está a resposta do intérprete da lei. O intérprete da lei respondeu o que usou de misericórdia para com ele. Quem foi o próximo? O que usou de misericórdia. Ele não tinha coragem nem de usar a expressão samaritana. Ele não disse que foi um samaritano. Ele disse foi o que usou de misericórdia. E Jesus, por sua vez, responde. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Observe que agora quem sai acusado de seu pecado, ele queria arrumar um método, um modo de acusar a Cristo. Mas quem sai acusado em sua consciência de seu pecado foi ele. É fato, irmão, que a lei de Deus não nos ensina a odiar os nossos inimigos. E possivelmente, pela construção da parábola, aqueles homens entenderam que o homem que descia, a vítima do crime, era um judeu. E quem ajuda ele é um samaritano. O Senhor nos ensina na lei a amar os nossos inimigos. A lei de Deus não é simplesmente um conjunto de regras proibitivas. Isso não pode, aquilo não pode, não faça isso, não faça aquilo outro, não pegue nisso. Como os gnósticos também ensinavam lá em Colossenses. Não são regras negativas apenas, mas possui claros aspectos positivos que nos ensinam a forma correta de agir para a glória de Deus, nas mais variadas situações da vida. Voltando agora para o texto dessa manhã,
Vamos voltar para Mateus capítulo 5, versículo 44. Temos claramente o ensino positivo da lei. O aspecto positivo da lei. Enquanto os fariseus diziam, ame o seu próximo, e odeie o seu inimigo, no versículo 44, o ensino do nosso mestre diz, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Nós devemos amar o nosso inimigo. Isso parece extremamente contrário ao que o nosso coração deseja. Porque a inclinação da nossa carne aponta para o ensino dos fariseus. O pecado quer viver como os fariseus ensinavam, odiando, buscando o direito de vingança contra todos que nos afligem de alguma forma. Devemos, de forma prática, meus irmãos, agir com amor, até para com aqueles mais terríveis homens que demandam de nós alguma coisa, que querem tirar da gente alguma coisa, como nós já aprendemos. Não só andarmos a segunda milha, mas até ajudá-los se por acaso eles tropeçarem no meio do caminho. É assim que nós devemos viver. E mais, nós devemos interceder por eles em oração, rogando a bênção, a misericórdia e o perdão de Deus sobre as suas vidas. Os homens que demandam dos cristãos verdadeiros para os afligir, na verdade, eles que são constantemente aflitos, eles são extremamente necessitados e não sabem. Nós devemos amá-los. Isso não é fácil, mas devemos. Porque a gente pode até momentaneamente sofrer nessa terra, mas eles sem Cristo sofrerão pela eternidade a condenação que lhes cabe. Portanto, ame seu próximo, ore por eles, interceda por eles. E alguém pode pensar, isso é uma coisa difícil demais. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Quem é que pode escutar isso? Eu pergunto para você, não foi justamente isso que o Senhor Jesus fez por nós? Ele desceu de sua glória, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele recebeu a punição pelos nossos erros. Foi rejeitado, maltratado, afligido, enquanto nos oferecia o tempo todo amor, perdão e misericórdia, e nós o atacávamos. E ainda atacamos ele com os nossos pecados. Foram os nossos pecados, meus irmãos, que o encravaram na cruz do Calvário. E você lembra quais foram as suas palavras ao ser preso na cruz? Não foi, Senhor, derrame a ira sobre esses homens maus. Não foi isso. Foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. E como filhos do Pai, nós devemos andar nos mesmos passos que ele andou. Em suas próprias palavras, no versículo 45, está o motivo para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. É com a vida de amor verdadeiro. É quando expressamos o verdadeiro amor para com os nossos próximos, meus irmãos. O amor que inundou os nossos corações pela obra de Cristo, por meio do Espírito Santo. Se Cristo te amou com amor infinito, então ame o seu próximo. Eles podem não merecer, mas nós também não merecíamos. E a mensagem continua sendo a mesma. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e caminhe em direção ao Salvador para a glória de Deus. O próprio Deus, que é santíssimo, o próprio Deus que é justo, que não contempla o mal, ele envia as suas bênçãos ordinárias para todos indistintamente. O sol nasce para todos, a chuva cai na cabeça de todos, justos, injustos, crentes, descrentes, piedosos e impiedosos. Quem somos nós, meus irmãos, para reter a mão
que abençoa ao necessitado, mesmo que não mereçam. Afinal, quem merece? Você merecia algo? Claro que não. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, exerça o amor. Ame para a glória de Deus. Ame o seu próximo, merecendo ele ou não. Esse deve ser o exercício constante diário de nossas vidas. E assim nós glorificamos ao nosso Deus de forma prática. O Senhor Jesus continua, versículo 46. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? O Senhor agora deixa claro que agir amorosamente com aqueles que são ligados a gente por algum amor é muito fácil. Os publicanos, que eram considerados homens terríveis, cobradores de impostos que afligiam a nação de Israel, eles faziam isso, eles amavam seus filhos, mesmo sendo cruéis com outros. Os gentios, que eram os homens que não conheciam a lei de Deus, que não tinham nenhum contato com Deus, eles sabiam saudar e amar aqueles que estavam ligados a eles por algum vínculo. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um é bondoso com aqueles que o amam. Mas a característica dos verdadeiros filhos de Deus é que eles devem ser bondosos e misericordiosos com todos, sejam bons ou maus, sejam agradáveis ou desagradáveis, pois foi exatamente assim que Deus agiu com a gente. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele, quando afrontávamos. Ele não nos pegou já na luz, ele foi nas trevas nos resgatar e nos transportar para a maravilhosa luz. A gente pode pensar em diversas situações, no trabalho, na família, em diversas situações quando lidamos com pessoas terríveis às vezes. Pessoas que demandam de nós andar a milha, tirar a capa ou dar a nossa face. Nós devemos amá-los com misericórdia, porque eles são extremamente necessitados e nem sabem, carentes. Nós devemos amá-los para a glória de Deus. Isso não é uma coisa fácil, irmãos, mas é um exercício constante das nossas vidas. Assim como Cristo nos amou, devemos amar. Para concluir, o capítulo 5 se encerra com essa incrível declaração de Cristo. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. No versículo 20 ele tinha dito: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Agora ele diz: sejam perfeitos como o Pai de vocês é. Como o Pai que está no céu é. E aqui está claro que o padrão da lei de Deus é perfeito. E por méritos próprios, por força de vontade, por sabedoria, a gente não pode alcançar. Senão que somente pela graça podemos viver para a glória de Deus. Aqui está o padrão de Deus, a perfeição. E mais uma vez, o padrão de Deus, essa perfeição, nos ensina que não podemos alcançar pelas nossas forças, senão que pela graça de Deus somente. Pelo seu favor perfeito, que foi dispensado na cruz do Calvário. Por um precioso sangue derramado, um preço altíssimo, incalculável. Por outro lado, somos ensinados que devemos imitar ao Senhor. Devemos buscar a perfeição em nossas vidas. Só alguém alcançado por Cristo pode viver e se alegrar verdadeiramente nas coisas do alto, naquilo que o mundo não pode contemplar. Todo o ensino verdadeiro da lei de Deus só pode ser contemplado e seguido com alegria, meus irmãos, por aqueles que o Senhor fez demasiadamente alegres naquilo que o mundo vê como triste. Só aqueles que o Senhor fez
bem-aventurados, alegres no sentido máximo, é que podem viver a lei de Deus com alegria. Para encerrar, eu quero ler com vocês, mais uma vez, as bem-aventuranças. Elas expressam claramente a transformação que o Espírito de Deus faz no coração dos seus filhos, fazendo de nós os mais felizes dos homens. Convido você a abrir a partir do versículo 3. Quero que todos leiam em voz alta. Versículo 3 ao 12. Versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Se você tem sido chamado por Cristo, meu irmão, para ser um desses homens ou mulheres bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente felizes em Cristo, que se alegram na glória de Deus, de poder viver como alguém transformado espiritualmente. Não endureça o seu coração. Não se entregue aos prazeres mundanos, mas creia e professe-o como seu único e suficiente Salvador. Porque só assim seremos verdadeiramente curados. Só assim seremos verdadeiramente salvos quando depositarmos nele a nossa confiança. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar, meus irmãos.